podem ainda nos dar algo fundamental: o contato, o olhar, o calor. A gente sente essas coisas. Claro que a gente recebe as impressões das palavras, das imagens, mas mesmo assim não substitui o estar com o outro, né? O outro é muito importante. O tema que nós trazemos hoje, para nós refletirmos juntos, ele envolve o lançamento desse segundo livro que tivemos a oportunidade de escrever. É um romance fictício, com base em pesquisa, em estudos, e ele vem sendo elaborado há muitos anos. Na verdade, é um tema um pouco polêmico para um país que é um país espírita. A gente fala isso, ouve essa frase, país espírita, né? E falar do codificador da doutrina espírita é algo muito delicado. Portanto, o que está sendo falado, o que vai ser falado aqui, refletido, são reflexões, são construções, são hipóteses, que podem ser reafirmadas ou não, e podem ser questionadas também, porque convencionou-se dentro da doutrina espírita, algumas pessoas, e nós todos também, porque são 2000 anos confundindo termos e conceitos. A gente ouve expositores falando, tomam o clube do espírito e falam: é inquestionável isso. Como? A doutrina espírita nos ensina a questionar, perguntar. Eu quero saber como que é isso, como que não é, por que é assim. Então a gente precisa tomar cuidado, porque em 2000 anos de tradição dogmática, é como se questionar fosse uma blasfêmia contra Deus, o sagrado. Nada disso. O sagrado requer o questionamento. Deus quer que busquemos Ele, quer que a gente questione, conheça as suas leis, sua vontade. Como que eu posso conhecer algo? Como que eu posso fazer ciência? Eu não questiono. Se eu não busco, se eu não pergunto, se eu não indago. Então, a proposta é falar de uma personalidade autorrealizada. Mas aonde você buscou fundamentos para falar dessa pessoa? O próprio livro, no final dele, tem a biografia da onde foi consultada, onde foi pesquisado. Quem quer ter o trabalho de buscar vai ter informações. O livro é um livro que traz para nós umas informações muito importantes de pessoas que a gente ouve falar muito no movimento espírita, na formação religiosa, e, portanto, não sabemos muito. Mas como falar de um ser, né, que a gente não conviveu, mas que existiu de fato? Nós temos algumas informações, e interessante que esse livro ele vem de uma forma romanceada, e falar, porque tem teorias, biografias, existem muitas sobre Allan Kardec. Eu falei, poxa, tinha que ter alguém para falar em forma de romance, falar da esposa dele, da intimidade, ou levantar hipóteses, quem que foi esse espírito? Porque todos nós, enquanto espíritos que somos, que estamos no corpo físico, nós não tivemos uma vida só, e nosso trabalho não termina com essa vida. A gente vem reencarnando. E será que esses espíritos eminentes, que a gente tem veneração, que a gente tem admiração, eles vieram, fizeram uma missão de ponto final? Não. O espírito missionário reencarna muitas vezes para dar continuidade, às vezes, ao trabalho que vem fazendo. Essa é a proposta reflexiva. Mas também tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Não, você nem é pelo Face, pessoalmente. Eu tenho dislexia grave. Se vocês sabem, quem é professor aqui sabe o que é uma dislexia,
deve imaginar como é difícil para um dislexo escrever na sua língua. Aliás, eu nem sei se é a minha língua, porque eu não domino o português, de maneira alguma. Mas o dislexo tem uma outra coisa, em compensação a não conseguir escrever. É difícil coordenar a língua para ele. Ele tem imaginação. Ele consegue criar, ele é como se fosse um arqueólogo. Ele consegue restaurar uma peça com a sua imaginação. Então a pessoa conta uma cena, ele consegue imaginar o restante da cena. E esse livro, ele não foi escrito apenas da imaginação, foi pesquisa, foi observação dos próprios lugares que está sendo citado ali. Mas faz tempo que eu estou com esse projeto e eu tinha muito medo de estar falando sobre isso, principalmente das críticas que a gente tem. Mas o que me motivou falar sobre Allan Kardec e levantar essas hipóteses de quais eram as vidas dele, quem foi ele no passado? Olha que interessante. Quando eu estive a primeira vez em Paris, é claro que a primeira vez, como espírita, a gente quer ir aonde que se refere ao espiritismo, né? E vai lá por causa de Paris. Eu não fui, sinceramente, eu fui porque eu queria saber tudo, queria ver, né? Imagina você estudando 20 anos na sua cabeça, escutando falar de Allan Kardec. Você quer ir lá ver onde que esse homem está, onde ele está enterrado, o que ele está fazendo, se ele ainda está lá, né? Por onde ele andou, imaginar os lugares. Mas teve uma coisa que aconteceu que foi decisivo para que eu escrevesse esse livro. Eu fui ao cemitério, e o cemitério Père Lachaise é muito interessante. É, na verdade, um museu aberto, onde está enterrado as maiores personalidades da história que a gente lê nos livros do colégio. Mas estando no túmulo de Allan Kardec, eu era cansado de tanto andar, eu sentei num banquinho assim e tirei uma foto, tirei outra. A gente tira foto, né? Faz todas aquelas coisas, né? Parece que vai sumir tudo que a gente quer guardar, né? Levar lembrança. E depois de se emocionar muito, de estar no túmulo, chegando em casa, como é chip, né? A gente já coloca no computador, já tem tudo, né? Eu observei uma coisa diferente na foto. Havia uma coroa em cima do túmulo, mas não existe coroa em cima do túmulo, viu, gente? Mas na minha foto tinha, eu tenho a foto. E eu lembrei que nas obras póstumas e em muitos outros livros e biografias de Allan Kardec, se referia que ele tinha uma tiara espiritual, uma tiara de ética, de moral. Falei, nossa, que coisa! É claro que nós sabemos que o que ocorreu foi uma questão de ótica. O ângulo que eu estava, do ângulo que eu estava ao tirar a foto, a coroa do túmulo de um outro rei ou de uma rainha que tem logo acima deslocou para cima com a imagem. Se isso aconteceu, que provavelmente foi o que aconteceu, não é o mais importante. O importante é que a tiara estava lá em cima e despertou de mim esse interesse. É bem engraçado, mas é a verdade. Falei, nossa, era um sinal, né? A gente fica procurando sinal. 2000 anos a gente ainda procurando sinal. Não vai dar. Eu não sei como que os espíritos dão conta de nós. Quero um sinal. Né? Mas o maior sinal vindo por isso, é que todos nós, espíritas ou não espíritas, temos o direito de expressar a nossa ideia, nosso pensamento, nossas construções, nossas vivências, mas com consciência de não ficar com aquele radicalismo. Essa é a verdade, Allan Kardec foi fulano de tal. Não é assim. A gente expõe a ideia e tem que ter a humildade reconhecer que pode não ser e assumir depois, aguentar o tranco, né? Que esse é o pior. Mas a partir disso,
começou a nascer essa grande pesquisa. Eu acho que eu vou ficar aqui em cima, viu? E dessa pesquisa surgiu uma observação que eu fiz no próprio Evangelho que me chamou muita atenção. Não vamos ler o texto todo por causa do nosso tempo. Deixa eu pegar o relógio. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo está assim. No Evangelho segundo o Espiritismo de São Félix, capítulo 6, item 6, no terceiro parágrafo do texto citado abaixo, podemos ler uma recomendação indispensável ao leitor. E esse texto, quem assina é o Espírito de Verdade. Eu falo, não sei como que eu consegui observar isso, mas ainda tenho dúvidas se foi uma tradução errada, fizeram do francês para o português, ou se realmente está. Dê uma olhada e se alguém achar alguma explicação, me diga, por favor. Estou convosco, meu apóstolo vos instrui. Este que diz estou convosco é Jesus, o meu apóstolo, no singular, só pode ser Allan Kardec, a quem o Espírito de Verdade se refere e nos indica para nos instruir. Veja que ele, se vocês pegarem o texto na íntegra, que nós não vamos ler o texto na íntegra, vocês vão ver que ele faz referências imensas, falando que agora quem vai nos instruir é o seu apóstolo. Ele não se refere aos apóstolos, ele não se refere somente aos espíritos, mas ele diz que ele está conosco, e ele se refere. E Divaldo, não sei se vocês já observaram, Divaldo costuma, não sou eu pus no título, no último capítulo eu pus o título Apóstolo da Renovação, por causa dessa referência do Evangelho, e porque o Divaldo, ele se refere a Allan Kardec como sendo o apóstolo da renovação. E é mesmo. Que renovação é essa que ele nos dá? Então, isso é só para nós irmos situando. Portanto, a proposta reflexiva desse livro é nos contar a história de alguns personagens que foram muito éticos ao longo de toda a história da humanidade, deixando um rastro de luz. Se eles são ou não são a reencarnação de quem são, quase pouco importa. O importante é que, com a personalidade deles, eles eram muito parecidos no que defendiam e no que propunham. E eles eram livres pensadores e homens à frente dos seus. E eles reafirmavam aquilo que nós colocamos no nome do livro: pacto. É uma palavra forte. Mas o que quer dizer pacto? Pacto quer dizer aliança. Nós fazemos pacto de tudo quanto é jeito: pacto nupcial, pacto comercial, pacto social, pacto daqui, pacto dali. Agora, hoje nós estamos aqui reunidos para fazermos um pacto, mas um pacto de ética. Com quem? Com quem que eu tenho que fazer esse pacto, hein? Essa aliança? Comigo mesmo, com a minha consciência. Porque a ética, eu acho interessante, o tema é muito rico. Na minha formação, nós temos 1 ano e meio de ética, e nós recebemos no final do curso de psicologia um manual, e esse manual é um código que diz o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso. E o código de ética do psicólogo é o código mais difícil de ser seguido. Você não pode nada, é uma coisa impressionante. Não, é brincadeira, até cobrar você não pode. Eu questionava os meus professores, mas trabalhar pode, né? Não, é verdade. Se você atender o paciente ele o ano inteiro e ele te enrolar e te pagar, você pode ligar para ele uma vez, 2, 3, você não pode, você pode criar problema emocional e econômico com ele. É uma cruz ser psicólogo.
psicólogo, vocês não calculam. Eu acho que ser psicólogo é pagar todos os pecados que você fez nas suas vidas passadas. Enfim, mas o código escrito, a letra, não basta. Não basta. Porque a doutrina espírita, essa filosofia riquíssima, ela oferece para nós, não é um manual. Ela apresenta para nós uma ética praticável, que é a mesma de Jesus, que não é uma ética que eu pratico dentro da casa espírita, que eu pratico em todo lugar, onde eu estiver, com quem estiver, mas primeiro eu tenho que praticar comigo mesmo. Se eu não for ético comigo, não serei com ninguém. Se eu não for verdadeiro comigo, com os meus sentimentos, com os meus sonhos, quem eu sou, quem eu não sou, como eu vou ser com o outro, né? Mas continuando, nós vamos entrar um pouco na história desse livro para nós vermos sobre essa ética. O primeiro capítulo do livro, ele nos traz é só citar, viu gente? Porque quem quiser pode colocar no livro que ajuda, tá? Pode marcar, pode tudo. Como um bom judeu, a gente tem que fazer qualquer coisa. Mas esse livro, ele é revertido todo para a instituição que cuida de saúde mental. Não pode ser de outra maneira, senão estaríamos sendo antiéticos, né? Usando o espiritismo, o nome da doutrina, para vender livros e ficar ricos. Mas também, olha, graças a Deus, os livros não estão deixando ninguém rico mais. Avatar enviado de óleo é o primeiro capítulo. Mas o que é um avatar? Porque conta a história de uma das pessoas que foi assim um alicerce para nós estarmos aqui. Se esse ser não tivesse existido, nós não estávamos aqui. E ele foi tão singular na sua época, ele fez nascer dele, do caráter dele, da ética dele, ele fez nascer todas as religiões que vocês conhecem monoteísta hoje. Primeira, o judaísmo. Segundo, nasceu depois do judaísmo, o cristianismo. Depois nasceu o islamismo e por fim nasce o espiritismo. Porque o pacto que ele propõe lá no começo vai ser arrastado até agora. E nós temos a obrigação de manter o pacto que ele propôs, que ele fez com Deus. De que Deus era único e acabou. Deus é único e o livro dos Espíritos explica por quê, de forma muito clara, né? Mas quem que é esse personagem? Onde você encontrou que ele veio de óleo? Engraçado, porque se a gente for fuçando, a gente vai percebendo. Tem uma informação riquíssima no livro de Camille Flammarion, grande amigo de Allan Kardec, onde no livro Narrações do Infinito, ele vai dizer da onde veio Allan Kardec. Ele não é da Terra, ele entrou na Terra, ele vem de um outro mundo, esse espírito, e ele cita como é esse mundo, e no livro está contando, claro que agora através de uma interpretação, quem quer ter a fonte, há um livro lá para quem quiser ler. Mas o mais importante, quem é esse avatar? Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão? Abraão é uma personalidade autorrealizada. Ele começa a fazer uma revolução da história num povo que acreditava em mil coisas, estava uma bagunça a questão de crença, todo mundo dividido, cada um acreditava uma coisa, não havia uma unificação, não havia uma união, e ele vai questionar em Ur um Deus que tem o nome de luz. Ele vai dizer, mas esse Deus tem nome de luz, mas precisamos iluminar ele, precisamos pegar a tocha até lá dentro do templo, que luz é essa? Ele vai deixar Ur, ele vai percorrer. É muito interessante a história, que mostra como ele propunha a fraternidade, a caravana dele, o amor dele pelo seu semelhante. Ele não tinha escravo, ele tinha servos, irmãos e amigos. Mas tudo isso está no livro.
o mais importante para nós hoje é nós falarmos do ponto máximo da mudança, porque as religiões, elas foram sendo elaboradas desde lá daquele tempo até chegar hoje. Não é assim, não nasce assim, né? Ninguém sai ético. Eu entro numa porta e saio pela outra ético. Não é assim, é uma construção, é uma luta constante conosco mesmo, na luta com o outro. Mas tudo vai mudar. Abraão vai mudar o rumo da história. E muitas vezes a gente lê textos originais e não consegue perceber. Você quer ver uma coisa que ele faz muito importante? Ele não podia ter filhos. E aí, Deus promete que vai dar um filho para ele, e vai nascer um filho. Era costume entre o povo mediterrâneo e na Cananéia e todos os povos sacrificar o primeiro filho, o primogênito, porque o filho primogênito que a mulher tinha-se a crença, aprovado isso, aprovado através das pesquisas sérias, científicas, que eles pensavam assim: o primeiro filho, ele tirava a força de Deus e encarnava Deus. Portanto, não chovia, não ia nascer as plantinhas, ó, que loucura. Aí tinha que fazer o que com ele? Sacrificar o primeiro filho, para que este filho devolvesse a força para Deus. Aí chovia. Mas Abraão lutou para ter um filho. Como eu vou matar um filho que eu tive? Ele lutou para ter, só tinha um. Tinha Ismael, mas esse era o primeiro dele, que a esposa dele deu. E a pressão social, que ele tinha que sacrificar o filho dele, era muito grande. E o tal do anjo que orientava ele, que era o espírito, deu uma sumidinha, não sei porquê. Ele some, começa a ficar pensando só na matéria. Abraão estava querendo ficar rico, né? Aí o que aconteceu? Aquela cena clássica que a gente ouve, lê na Bíblia, né? Abraão sobe no Monte Moriá, onde hoje é o templo lá, que foi o templo de Salomão, agora tem a mesquita de Omar e agora tem um monte de briga. Lá é onde ele subiu para fazer o sacrifício do filho dele, em lágrimas, porque o filho dele já tinha mais de 7 anos, 8, 9 anos, e o povo pressionando: olha, é o teu filho que não deixa trazer chuva em Canaã, é o teu filho que encarnou Deus. Abraão vai questionar Deus: por que eu tenho que matar meu filho? É o único filho que eu tenho. Por que não chove por culpa minha? E ele questiona. E ao questionar, ele vai ter uma resposta que vai mudar a história nossa. Ele vai ouvir a voz do anjo que vai dizer: Abraão, Abraão, não mata teu filho, não. Deus quer que o seu filho esteja vivo, que você dê vida a seu filho. Ele vai ser o primeiro na história a não cumprir um ritual bárbaro e mudar. O povo de Canaã não passava nem perto dele, porque ele é do mal, ele não é de Deus, ele não matou o filho dele. Mesma coisa os espíritos não são do bem, são do mal, não passa perto, pode pegar espírito, né? Ou seja, veja, porque nós pensamos diferente, podemos ser rejeitados pela maioria. Imagina se Abraão matasse o filho dele, não tinha mudado. Então ele vai incorporar Deus. Isaac agora é quase um Deus, e até hoje o povo de Israel tem complexo de Deus, e vai nascer deles o Messias. Por quê? Porque ele mudou a história, questionando uma determinação social, e questionou também Deus. Não pode questionar Deus, não. Mas se Allan Kardec não questiona os espíritos de luz, quem é Deus? Imagina se Allan Kardec ficasse com essa passividade: Deus é isso, Deus é trindade, Deus é uma pessoa, Deus é 2, 3, 4. Nós não teríamos esta resposta magnífica. É a inteligência suprema e a causa primária. Mas eu ainda estou questionando o espiritismo. Como é Deus? Mas eu quero saber o que é isso aqui.
É preciso questionar para procurar o como. Eu já tenho uma certeza: Deus existe. Isso eu sinto. Vibra em mim. Ele está aqui, porque Ele é onipresente, onisciente, e Ele pode estar onde eu estou. Só deve estar pensando: como que esse meu filho desequilibradinho fica falando de mim com essa monte de coisa? Enfim, mas nosso tempo é curto, não podemos perder tempo. Só citar os outros personagens. Logo vamos falar, porque o livro ele trata do nascimento, a vivência do pacto, a morte e o renascimento. Logo depois da morte de Abraão, de tudo, depois de mais de tantos séculos, vai nascer o faraó Akhenaton. Alguém já ouviu falar do faraó Akhenaton aqui? Já leu sobre? É fascinante a história de vida dele e da rainha Nefertiti. Eu estive no Egito, na sala Armanda, onde está tudo dele. Fica claro que esse faraó não era deste mundo. É impressionante o que este homem pensava. Ele é o grande responsável pela divulgação do livro dos mortos. Olha que coisa! Livro dos mortos, onde falava sobre a morte, a reencarnação. E no livro, e ele vai ser um faraó que ele vai mudar a história. Assim como Abraão ensinou que existia um único Deus e que não existe mais do que o único Deus, esse faraó vai mudar o Egito. 1000 anos de idolatria de vários deuses, Amon-Ra e todos os deuses, ele vai estabelecer e exigir que todos adorem um único Deus, Aten. Ele vai criar uma capital, ele vai divulgar o conhecimento, ele vai ser caridoso, ele vai tirar o conhecimento do maior templo que existiu na face da terra, que é Karnak, porque todos os templos que vocês conhecem hoje, que nós conhecemos, o de Salomão, o Vaticano, não é um minguinho, não é um dedinho do templo de Karnak. Karnak era uma universidade de 50 alqueires de terra. Tinha tudo que vocês imaginarem lá, tudo. E ele vai tirar esse conhecimento e vai espalhar para o povo. Mas ele não viveu muito para ver o seu sucesso. O Egito voltou a ser o que era. Mas depois desse personagem, no terceiro capítulo, vamos falar do grande homem. O grande homem, temos esse título, porque Dr. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vai fazer uma análise profunda da personalidade de Moisés. Vocês ficam bobos de ver. E Moisés, eu fiz questão de escrever as partes do livro, baseando, não citando os conceitos, mas as explicações que a Gênesis dá nos fenômenos, para que ficasse mais consistente, mais próximo de nós. Mas é muito interessante. É claro que é diferente do que está no tradicional. Vocês vão ver o Moisés muito diferente. Vão entender que o mar não abriu bem do jeito que se abriu. Mas também não vai dizer que não aconteceu as coisas, porque nós espíritas sabemos dos fluidos, sabemos da mediunidade, sabemos que Moisés era um médium ostensivo. Então, é um capítulo muito interessante, que traz para nós como esse grande homem conseguiu gravar naquele povo a ideia de que Deus era único. Faz esse pacto, é muito interessante. Depois nós vamos ter o profeta da redenção, que também é muito interessante. Aí a gente fala assim, tem alguma ligação, algum livro que fala que o profeta da redenção, Elias, é a reencarnação do grande homem, de Moisés, e Moisés é a reencarnação de Abraão? Tem, está na biografia. Os judeus têm. Os judeus acreditam que Elias é a reencarnação de Moisés, que Moisés é a reencarnação, porque algumas informações são equivocadas. Dizer que o povo de Israel não acredita em reencarnação é uma farsa. Eles acreditam sim, a Cabala prega a reencarnação. Talvez não pregue, claro, como é no Espiritismo. Entende? Mas também,
Depois nós vamos conhecer a história do druida. A gente ouve falar muito que Allan Kardec é druida, não é? Porque ele foi druida numa reencarnação. Ele mesmo cita. Aí eu fui pesquisar profundamente como era a vida dos druidas. Como ele poderia ser se ele fosse um druida. Aí a história é muito interessante para nós. E depois, no 6º capítulo, o profeta do Altíssimo, que é muito interessante, que é João Batista. A gente tem pouca informação sobre ele, muito pouco. E não diz que ele é a reencarnação de Elias? Pois é, se a gente for ligando os elos, a gente vai ver que temos sim informações sobre quem é a reencarnação de quem. E por final, seguindo aqui, se funcionar, nós vamos ter o protesto divino. O protesto divino é John Russo. Segundo o próprio Allan Kardec, ele foi a reencarnação de John Russo. E ele disse, quando a fogueira lampia o seu corpo, ele disse: hoje queimai o ganso negro, mas amanhã Deus enviará o cisne branco e vossas labaredas não alcançarão. O cisne branco era a reencarnação do Allan Kardec. E é interessante porque também desconhecemos a história de John Russo, e era um homem ético. Ele vai fazer um papel muito parecido com todas essas personalidades. Ele vai conseguir trazer para nós uma informação muito grande sobre o pacto, sobre a importância do estudo da língua, da educação. A gente vai ver isso. E por final, nós vamos ter o apóstolo da renovação. Os 2 capítulos maiores é o primeiro e o último. O último vai contar a história de Allan Kardec de forma romanceada, sem ficar citando biografia, porque às vezes a pessoa cansa. Biografias tem muitas, né? Mas mostra a intimidade dele com a esposa e vai mostrar aquilo que eu mostrei lá no começo, como se deu a cena da tiara espiritual, como se deu muitas informações que nós não sabemos, vai ser mostrado nesse capítulo. Vocês sabiam que em 1979 o túmulo de Allan Kardec foi explodido com dinamite? Vocês sabiam disso? Até danificou um pouco os ossos da esposa dele que está junto. Olha a agressão, nenhum túmulo dentro do Père Lachaise foi explodido. Graças a Deus não explodiu do Allan Kardec. Ninguém chuta um cão morto com ele. Se explodiram, essa intolerância significa que ele tem importância. Ou seja, o governo da França restaurou, e aí no livro traz contando isso. Mas para nós irmos finalizando esta questão, eu só quero contar 2 passagens desse capítulo. A primeira passagem desse capítulo que eu quero contar é a humildade, a ética de Allan Kardec. Olha, depois de ter ido pela segunda vez lá em Paris, fiquei horrorizado e entendi que Allan Kardec era missionário da mão de Deus. Porque é muito difícil falar desses temas numa cidade onde as pessoas têm um orgulho de casta, um orgulho nacionalista, e tem uma coisa assim que eles não aceitam esses temas, eles estão cansados de religião e tudo isso. Imagina ele lançar no centro de Paris essas obras todas. Que coragem esse homem teve, né? Mas o que é interessante notarmos que antes de Allan Kardec deixar de ser Hipólito, ele vai ter um problema na vista, ele vai ficar cego por 6 meses. Lembra Paulo de Tarso? Ele perdeu a visão, e os médicos de Paris não davam conta de saber, olha, é um problema que a gente não consegue diagnosticar. E os amigos da sociedade dele, que gostavam dele, vai falar para ele: Kardec, vamos que existe uma mulher, que ela é curandeira, magnetismo, fluidoterapia. Ele dá risada, fala: olha, eu não acredito nisso, eu não posso ir em um lugar desse. Ele ainda não tinha entrado em contato com o Espiritismo. E aí, por educação, porque ele era um homem de uma educação, de uma sensibilidade,
fora de série. Ele era um autorrealizado. Ele não era concentrado em si, ele era centrado. Ele tinha um foco, objetivo. Era uma pessoa de uma inteligência social muito grande. Ele diz para eles: então vamos lá. Quando eles vão chegando, o livro narra isso. A casa, aquela senhora de cabelos brancos, né? Aquele tipo, aquela mesa, ele senta. Quando ele entra, quando ele vai entrar, ela se curva reverenciando ele. Ele diz: senhora, por que me reverencia? Eu não sou nenhum rei, não sou nada. É uma honra recebê-lo. Eu sou a pessoa mais humilde que existe nesse mundo aqui. A senhora está me reverenciando por quê? Ela diz: isso o senhor acertou. Não existe na terra um homem mais humilde do que o senhor. Aí ele senta na cadeira, ele não está acreditando. Ela diz assim, ela põe o dedo e diz: vejo sobre sua cabeça uma tiara. Mas Allan Kardec não era fácil, a gente pensa que era assim. Ou homem difícil de orar. Senhora, eu já tenho mais de 50 anos, não dá para ser papa, não tenho sangue nobre na veia e também sou pobre. O senhor deboche, mas o que eu vejo é certo. Eu vejo uma tiara e o senhor reinará e o mundo todo conhecerá o seu nome. Será o homem mais pronunciado no mundo inteiro. E a senhora me assusta, me torna quase um Deus? Não, eu digo que terá uma tiara, mas é a tiara da ética, da moral. Ele não pôde entender o que ela disse, porque ele não tinha ainda. E por fim ela disse para ele: quanto aos seus olhos, isso foi para fechar um ciclo e abrir um outro ciclo. O Senhor use estas ervas aqui e espere, porque daqui a alguns dias a sua visão voltará. E assim aconteceu a visão dele. E o livro narra isso, narra ele encontrando com aquelas pessoas, tentando convencer ele para ir na reunião mediúnica, que ele não queria ir, que era difícil para ele ir, mas ele foi e depois vai citando. E tem um achado no livro Gênesis, muito importante, gente, que muitos não dão atenção. Na Gênesis, no livro, mostra onde está esse capítulo e onde se deu isso. Jesus, há 2000 anos, disse aos seus discípulos, depois que tudo já estava consumado: e no futuro, Elias restaurará tudo. Restaurará, olha o verbo. E Allan Kardec diz o seguinte: restaurará de acordo, junto com Elias. Mas quem é Elias então? Elias teria que estar reencarnado, trabalhando junto com o Consolador para restaurar, na época, né? Então são reflexões, são pensamentos, para que a gente reflita. E a ideia do livro é convidar todos para raciocinar que nessa sequência de Abraão, Arnato, Moisés, Elias, João Batista, foi se dando que essas pessoas têm muita coisa parecida uma com a outra. Se a pessoa ler o livro e ela não quiser juntar todos eles, ela terá já um grande proveito, porque ela vai conhecer cada personalidade separada. Mas se ela raciocinar sobre os diálogos, as características da personalidade de cada um e unir, perceber que pode sim, claro, em hipótese, eles serem ao mesmo Espírito, retomando a tarefa para nos ensinar que Deus é único, que nós precisamos ser éticos, bons. Então, é muitas informações que ele traz, valiosas também, porque quando Jesus encarna na Terra, nós estamos atingindo a era axial. A era axial é uma era que vai ter uma mudança no pensamento religioso e teológico. Agora não é mais o templo e Deus. Agora a religião tem uma função social, uma função no relacionamento com o outro. Começa a mudar. Mas tudo isso foi uma elaboração desde lá de Abraão para chegar onde nós estamos.
Olha o que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós não estamos aqui porque nós queremos acender uma velhinha, matar um carneirinho. Queremos fazer isso? Comer um lanchinho nós queremos. Mas, com moderação, tá, gente? Mas nós estamos aqui porque nós queremos comer sim, beber, saborear o conhecimento, a ética. Nós queremos aprender do Espiritismo, porque comer é fácil, né? Num barzinho, na pizzaria, né? Comer de volta em casa, come tanto poder mais, mas e o conhecimento? E a ciência? Onde que eu busco isso? Quem que pode me dar isso? Onde eu posso saborear de fato essa ética, que não é a que eu leio no manual de psicologia, mas que eu olho, pode ser minha paciente um pouquinho? Que eu olho para o meu paciente, mas eu não vejo alguém que chegou agora aqui que vai me pagar porque eu vou aplicar técnicas, mas eu olho para um ser humano que vem vindo lá de longe e que eu tenho que fazer o melhor por ela, porque amanhã eu encontro com ela. E ela fala, você me enganou lá. Mais do que isso, porque as leis que regem nossas vidas faz com que tudo que eu fizer de verdade para ela, de bom, volta para mim. Eu não tenho que ser ético só porque me disseram que eu preciso ser. O que traz equilíbrio, porque toda tecnologia, todo conhecimento teológico, todos os tempos é um nada enquanto não desenvolver a asa da ética. E ética não é aplicar no outro. Espiritismo não funciona a pregação. Vamos pregar, ensinar que Jesus mandou fazer isso. Espiritismo funciona com prática. E práticas pequenas, minúsculas em todo lugar. E eu quero contar uma pequena para encerrar, tá? Nós, o Alberto, até que enfim, com a graça de Deus, de Jesus, de Maria, o que vocês quiserem, funcionou. Porque a obra espírita, nossa Senhora, sabe o que acontece? Deus tem tanta condição no Brasil, no mundo, e os espíritas vão castigar. E não dou dinheiro para eles. Eles vão ter que fazer assim, tudo contadinho no mínimo, porque assim eles não vão roubar, não vão desviar. Não sei, eles dão certinho o valor da sopa daquele dia. Deixa nem fazer caixa 2. Não tem. Mas chegou um mercado. Esquita do assado, a gente faz a sopa, reposta, pinta, limpa e mais algumas coisas, né? Chegou um mercado, semana atrasada, isso foi recente. Viver a ética de Cristo não é fácil.